Olá, queridos, nós sabemos que esse domingo é o domingo de Páscoa e é importantíssimo nós valorizarmos aquilo que são as datas cristãs. Por quê? Porque são dias de testemunho, são dias em que nós podemos o quê? Divulgar mais plenamente a palavra de Deus, às comunidades, às pessoas. Então, naquele sentimento de não ser religiosos, nós estamos o quê? Acabando de abrir mão de tradições importantíssimas. Essa semana é considerada a Semana Santa. Por quê? Porque, segundo a tradição cristã, nós celebramos a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. E isso é algo que devemos sim salientar, devemos sim usar como uma ferramenta de propagação da palavra do Senhor na terra. Percebemos, queridos, e sabemos, nós cristãos, nós na verdade comemoramos a Páscoa, né? Todo mês, não é verdade? Aonde nós vivemos aquilo que Cristo disse, em memória de mim, né? E quando nós comemoramos a ceia, nós o fazemos em memória da paixão, da morte e da ressurreição de Jesus. Porém, a Páscoa, ela é algo realmente que é de âmbito mundial, que é uma ferramenta importante para nós divulgarmos aquilo que é essa grande celebração. O domingo que nós conhecemos e sabemos que começa, né, a Semana Santa pelo Domingo de Ramos. E o Domingo de Ramos, queridos, não pertence à Igreja Católica. Esse dia, na verdade, ocorreu e abre por excelência a Semana Santa. Por quê? Porque ele celebra a entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém, poucos dias antes de sofrer a paixão, a morte e a ressurreição. Então, este domingo é chamado assim porque o povo cortou ramos de árvores, ramagens, folhas de palmeiras para cobrir o chão por onde o Senhor passaria montado em um jumento. Com isso, ele despertou os sacerdotes da época, mestres da lei, despertou inveja, desconfiança, medo de perderem o poder e começou assim a trama para condená-lo à morte. Então, o Domingo de Ramos não é, né, uma encenação, mas realmente foi uma cena real, evangélica, ali prefigurando a vitória de Jesus Cristo. No domingo, antes da sua morte, né? Que por isso inicia a Semana Santa, então Cristo entra com estes ramos sendo o quê? Colocados aos seus pés, e também no domingo de Ramos foi aonde ele fez a purificação do templo. Lembra que estavam cheios de vendedores e ele pega o azorrague para limpar o templo, porque é chamado casa de oração e não um covil de salteadores. Foi no domingo de Ramos que ocorreu isso. E ali no templo, Jesus fez muitas curas naquele domingo de Ramos. E na segunda-feira santa, que nós vamos chamar assim, o que ocorreu naquela segunda? Cristo pregou imensamente. Esta semana, Cristo pregou ensinos que até então ele não tinha mencionado. Então, na segunda-feira, ele pregou a parábola dos dois filhos, ele pregou a parábola dos lavradores maus, a parábola das bodas. A parábola dos dois filhos era que tinha um filho que dizia sim para tudo para o pai, mas não fazia nada. E havia outro filho que dizia não, mas na hora acabava cedendo, né? A parábola das bodas é porque o rei, chamou muitos para uma grande festa e muitos tinham muitas desculpas e não queriam participar e acabavam não indo ao chamado do rei. Então, o rei acabou
convocando a todo o que desejasse participar, mas eles deviam estar preparados. Na segunda-feira, Jesus ministrou isso. Na terça-feira, Jesus falou sobre o grande mandamento. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas e depois amar ao próximo como a si mesmo. Foi também na terça-feira que Jesus fez várias e pesadíssimas advertências aos religiosos. Jesus repreendeu abertamente a religiosidade. Então você vai ver que a intensidade dos ensinos de Cristo vão subindo nível na última semana de forma assim plena. Cristo ministra sobre tudo. Na quarta-feira santa, o que ele fez? Ele então ministra o sermão profético sobre o fim de Jerusalém, descrevendo tudo que Jerusalém viveria de tragédias, de danos, por rejeitarem serem aconchegadas, né, como uma galinha aconchega os pintinhos, assim Deus queria acolhê-los. Jesus então fala sobre o princípio das dores que viria sobre o mundo, o início do fim do mundo. Cristo prega sobre a grande tribulação. Foi na quarta-feira da paixão. Foi na quarta-feira que Cristo falou sobre a vinda do Filho de Deus, sobre o seu retorno. Foi na quarta-feira da paixão que Cristo falou os sinais do fim. Foi na quarta-feira da paixão que Cristo pregou a conhecida parábola das 10 virgens. Foi na quarta-feira da paixão que ele pregou a parábola do servo mau e sobre o grande julgamento. Tudo isso na quarta-feira da paixão, dias antes daquilo que era a sua morte na cruz. Foi ali, na quarta-feira da paixão, que ele ministrou esses sermões mais pesados. E na quinta-feira, o que ocorreu com Jesus? Na quinta-feira, o cordeiro começou a ser preparado. Ia chegar o dia o quê? Da Páscoa, não é verdade? O dia que o cordeiro é sacrificado. Então, na quinta-feira, Jesus é ungido em Betânia. Ele vai e visita Lázaro, visita Marta, Maria, e lembra que é derramado óleo sobre ele, sobre a cabeça, sobre os pés, e ele diz: eu estou sendo ungido para o meu sepultamento. Foi na quinta-feira que ele então participou da ceia do Senhor. Ali ele mostrou aos discípulos aquilo que era a sua entrega, a entrega do seu corpo, da sua carne, do seu sangue para salvação da humanidade. E ele ensinou os seus discípulos também a partilharem e continuarem com aquele hábito, com aquela ação da Santa Ceia do Senhor. Foi na quinta-feira que o traidor foi indicado, que ele mostrou que Judas o trairia. Foi na quinta-feira que Pedro foi avisado que ele negaria Jesus. Foi na quinta-feira que Jesus, ao anoitecer, foi para o Getsêmani. O cordeiro estava sendo preparado, porque ele seria sacrificado. Ali era o dia da Páscoa já, mas eles não sabiam que o Cordeiro de Deus era Jesus, que seria sacrificado pelo mundo. Tanto que foi na quinta-feira que Jesus foi preso. Foi na quinta-feira da paixão que Cristo foi traído por Judas. Foi na quinta-feira que ele foi levado perante o sinédrio. Foi na quinta-feira mesmo que ele foi negado por Pedro. Mas ainda é quinta-feira. Sexta-feira vem aí. E nós vamos então ver o que ocorreu na sexta-feira da paixão. É bom você lembrar, na sexta-feira da paixão, Cristo logo pela manhã foi entregue a Pilatos. Na sexta-feira da paixão,
Cristo foi entregue aos soldados e ele foi esmurrado, foi cuspido, foi maltratado, mais ainda do que já tinha sido humilhado pelos sumos sacerdotes e por todo o sinédrio. Foi na sexta-feira que Cristo foi crucificado. E foi na sexta-feira que Cristo falou as 7 palavras, né? Tão conhecidas e importantes de serem lembradas, que Cristo falou enquanto andava no caminho do Gólgota e enquanto estava crucificado. Ele disse: Pai, perdoa, pois não sabem o que fazem. Segunda palavra: hoje estarás comigo no paraíso, foi o que ele disse ao ladrão, lembra? Terceiro, ele disse a Maria: mulher, eis aí o teu filho. E disse a João: eis aí tua mãe. Foi na sexta-feira que Cristo disse a 4ª frase: eu tenho sede. Foi na sexta-feira que ele disse a 5ª frase, já pendurado na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Eli, Eli, lama sabachthani. Foi na sexta-feira que ele deu o brado de vitória: tudo está consumado. E foi na sexta-feira que ele disse a última frase: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E assim foi a sexta-feira. Mas o sábado chegara, ele já fora sepultado. No sábado há um silêncio. Porém, Maria estava e outras Marias, eram 3 Marias, elas estavam perto do sepulcro de Jesus. Isso simboliza esse tempo de silêncio, esse tempo de aguardar o que Deus irá fazer, como Deus vai reagir diante de toda essa situação realizada na terra. E é importante saber que o Sábado Santo não é um dia vazio, que nada acontece. A grande lição é esta: Cristo está no sepulcro, mas ele desceu à mansão dos mortos. E ele desceu ao mais profundo que pode ir uma pessoa. O próprio Jesus, ao mundo, está calado, mas ele é o Verbo, ele é a palavra, ele é o Salvador. E depois do último grito na cruz: por que me abandonaste? Ele agora aparenta estar calado no sepulcro, mas ele já havia dito: tudo está consumado. Sabe o que Cristo estava fazendo? No Sábado Santo, ele desceu à região dos mortos. Ele desceu ao inferno e ele pregou aos que estavam aprisionados, aos que eram cativos de Satanás. E ele expôs Satanás ao vitupério, à vergonha, e tirou a chave da morte e do inferno das mãos de Satanás, e levou cativo o cativeiro. Tudo isso aconteceu no sábado. Na sexta, quando ele morreu, ele foi direto para o paraíso. Lembra que ele disse para o ladrão na cruz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Foi na própria sexta que ele foi ao paraíso. E no sábado ele desceu às regiões do inferno, ao mais profundo abismo, e pregou aos espíritos em prisão. Só que o domingo vem aí, e o domingo chega, e o domingo é o dia da ressurreição. O domingo é o dia em que a luz raia também entre os homens, entre o ser vivente. Queridos, e essa é a eternidade de Cristo, que é expressa agora pela ação efetiva da ressurreição. Cristo vivo, nada escapa da redenção do Senhor. Todas as coisas estão submetidas a Ele. Tudo, todos os poderes, todas as potestades. E essa realmente é a nossa proclamação. Essa alegria procede da vitória de Cristo sobre as trevas. O domingo
da ressurreição. É o dia mais importante para nós cristãos. Depois de morrer crucificado, o corpo de Jesus foi sepultado. Ali permaneceu até a ressurreição, quando seu espírito e seu corpo foram reunificados. E então ocorre o Pesach, que é a Páscoa, que significa a passagem da escravidão para a liberdade. A presença de Jesus ressuscitado não é, queridos, uma visão. Ele aparece para os seus e chega o momento que ele aparece para Tomé, o incrédulo, e ele diz: Vede a minha mão, toque, veja o meu lado, põe o teu dedo e veja que eu ressuscitei. E esse é o Cristo ressuscitado que nós cremos. Não em espírito, ele não ressuscitou em espírito, ele ressuscitou em corpo, em carne, com ossos e realmente com um espírito glorificado, porque ele é Senhor sobre os céus e a terra. E isso é algo que nós devemos nos lembrar, sim. Comemore a Páscoa, conte o porquê dessa Semana Santa, conte a história e você vai ver quantas pessoas estarão apaixonadas por esse Salvador que tanto nos amou, que se entregou por nós. Eis a nossa Páscoa, cristãos. Essa é a nossa história e nós devemos glorificar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque ele vive e hoje está assentado à direita de Deus. Ele ressuscitou. Deus te abençoe, em nome de Jesus.